Ministério dos Direitos Humanos lançou ontem, segunda-feira, o relatório do Grupo de Trabalho sobre Discurso de Ódio e Extremismo, um esforço conjunto de especialistas, membros do governo e da sociedade civil que deve servir de base para o combate ao discurso de ódio nas redes e na sociedade brasileira. No discurso de lançamento, o ministro Silvio Almeida aproveitou para reforçar a necessidade de regulamentação das redes sociais e deu aquela jantadinha nos mercadores da fé. Ouviu, Valadão? Porque sabemos que o ódio, ele engaja. Isso é fundamental para aquilo que nós chamamos de economia da atenção. Pareceu assim um recadinho. Vamos dar uma ouvida nisso, mas pareceu, não sei, senti assim um recadinho para o Valadão. O ódio, ele é uma mercadoria, no sentido mais específico do termo, tal como nós aprendemos desde o século XIX. O ódio, portanto, vira fonte de lucros de empresa, e empresas que, inclusive, é importante ressaltar que administram as chamadas redes sociais, mas, para além disso, virou fonte de popularidade, virou uma forma de existência para pessoas sem escrúpulos. Porque sabemos que o ódio, ele engaja, e isso é fundamental para aquilo que nós chamamos de economia da atenção. Nós sabemos também que o ódio é fundamental para os mercadores da fé, para os fariseus, que em cima dos púlpitos, manipulando a fé das pessoas, só servem para destilar o seu ódio. Essas pessoas, elas não estão acima da lei, essas pessoas não estão acima da Constituição, e essas pessoas, num Estado laico, em que as pessoas têm todo o direito de expressar a sua religião, mas têm também todo o direito de não ter nenhuma religião, essas pessoas certamente, elas prestarão contas à justiça brasileira. Vocês não tenham dúvida disso. Se o anonimato das redes não pode ser escudo para a impunidade, tampouco a imunidade parlamentar, ou ainda um falso sentimento ou uma falsa proposição de religiosidade, também não é escudo para quem pratica crimes, para criminosos. É assim que essas pessoas têm que ser tratadas. Quem censura é o ódio, o radicalismo, o preconceito, a discriminação, o racismo. Não existe liberdade sem o exercício da responsabilidade. Portanto... Vou interromper. Que crime, interromper o ministro Silvio Almeida para fazer essa síntese, né? Todo o trabalho ali do Ministério tem sido estabelecer, né, formas de como lidar com o discurso de ódio, né? E a gente estava falando agora há pouco mesmo, esse discurso de ódio está entranhado, não apenas nos lugares de fé, mas está absolutamente ligado ao sistema capitalista em que a gente vive. O ódio é, de fato, parece uma frase muito simples, né, que o ministro começa, com a qual o ministro começa essa parte do discurso, mas ela é absolutamente verdadeira. O ódio é uma mercadoria para redes sociais, para o André Valadão, para o deputado, né, bolsonarista que se engaja nas redes através disso. O ódio vende, não é, Fábio? Completamente. Ó, essa semana, eu até estava falando com isso com a galera da minha live, falando assim, eu fiz um corte do Monark, né? Onde o Monark estava falando que o Xandão podia tirar tudo dele, menos os bitcoins dele, né? E aí eu fui cortei, e aí durante esse corte eu falo assim, Monark, se você também guardasse seus bitcoins no colchão, ele também não pegava, né? E esse é um dos meus cortes mais comentados e vistos, pra galera falando assim, você é burro, cara, você é burro, né? E quando eu fiz esse corte, eu sabia que esse seria o efeito. Porque é isso, o ódio, né, essa sensação das pessoas de se acharem superior, ele alimenta mesmo. E as plataformas sabem disso, e é por isso que, principalmente, o YouTube faz isso muito bem. Então, ele entrega muito conteúdo de conflito para as pessoas, para que as pessoas fiquem debatendo. E, infelizmente, a gente tem discussões que são infrutíferas, literalmente. Aí é só teoria maluca, né, e coisas do tipo. E as redes fazem isso crescer. É por isso que elas não se movem e fazem o possível para que elas não sofram qualquer tipo de regulamentação, porque elas
querem alimentar esse tipo de conversa, né? Gente, eu falo para vocês, tentar ter uma conversa séria na internet, trazer argumentos e tal, é um trabalho hercúleo. Por quê? Porque fazer piadoca dá muito mais resultado, cara. Isso é triste de falar, sabe? Então, o que a gente tenta fazer, imagino que a Ana também faça aqui, a gente tenta encontrar jeitos estratégicos de trazer informação de verdade. Então, a gente tá aqui falando, de repente a gente faz para fazer uma gracinha, porque a gente sabe que no meio dessa gracinha, alguém do outro lado vai de repente prestar atenção e, faz sentido isso aqui que tô falando. Porque se depender só das plataformas, meu irmão, cara, a gente tá ferrado. Isso só vai aumentar. Porque além dessas pessoas do discurso de ódio terem todo esse espaço em impunidade, elas literalmente criaram uma rede. Então, como é que é essa rede? Vocês lembram que o André Valadão, ele não é a primeira vez que ele está nos holofotes por isso, né? Vocês lembram do famoso vídeo fingindo que tinha sido censurado. Então, você está vendo? A gente está num tempo em que um pastor está indo para a internet descaradamente mentir, cara. Mentir de maneira cenográfica, sabe? Falar umas doideiras. Por quê? Porque é isso. Quando eu era adolescente / criança, a loucura da vez, quando eu digo loucura no sentido de aquele inimigo inalcançável que rolava nas igrejas, era o fim do mundo. O mundo ia acabar nos anos 2000. Então, isso rolava muito nas igrejas evangélicas. Passou os anos 2000, surgiu o famoso DVD nas bancas piratas dos Illuminati. Descobriram que os Illuminati dominavam tudo, né? Que é um pouco do que o Monark fala hoje, com o lance do globalismo, né? Então, e a pauta da vez agora, ela virou mais terrena, que é o comunismo, né? E todas os seus desdobramentos. Então, assim, eles estão sempre apontando para um inimigo que não existe e evitando fazer o que eles deveriam fazer, que é trabalho. No caso dos parlamentares, quando eles estão fora do poder, eles ficam dizendo que a esquerda é um problema, aí quando eles vão para o poder, eles não fazem nada, porque eles não são incapazes de trabalhar, aí eles ficam dizendo que estamos aqui trabalhando para que a esquerda não cresça mais, é sempre assim, é sempre um problema que nunca chega, né? E deixam de fazer aquilo que eles deveriam fazer, que é ser propositivo né, e trabalhar politicamente para criar um país melhor, mas é sempre um problema maior. O problema é o comunismo, é a China e tudo. E aí, ainda nesse campo da evangélico, aí falando aí do André Valadão, de novo, eles ficam apontando para esse problema que vai atingir as famílias e deixam de fazer aquilo que Jesus disse que eles deveriam fazer, que é cuidar do órfão, da viúva, sabe? Fazer isso, alimentar o pobre, ir nas prisões e pregar o evangelho. Esses caras não fazem mais isso, mano. Não faz. Eu era um recém-convertido na igreja quando eu vi a minha igreja parar de fazer isso e focar só em vamos ser a igreja das campanhas aí, cara, que vai ficar fazendo a semana do não sei o que lá, que as pessoas vêm aqui e ofertam o que elas têm, porque esse é o lance, né? E deixaram de cuidar do pobre, sabe? Deixaram de fazer isso, deixaram de trabalhar. Eu não tô falando que são todas, tá? Mas, infelizmente, essas igrejas descoladas aí se tornaram as mais reacionárias, né? A cada tempo que passa, você vai vendo vídeo saindo, matéria saindo, mostrando que elas estão com os esquemas mais antigos do mundo, né? A usura mais antiga do mundo. Então, não tem nada de novo debaixo do sol, meu amigo. É só tristeza. Que isso? Gente, deprimiu o Fábio. Eu quebrei o Fábio, gente. Isso foi mentinho. Eu quero esse áudio.